Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Vida com Cristo. Como é bom estarmos aqui com vocês para falar ainda mais, do amor de Deus, falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Já quero louvar a Deus por você que está conosco aí, que está nos acompanhando. Te pedir para terminar de assistir o episódio com a gente aqui, dá uma curtida aqui, aperta o joinha aí. Toda vez que você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e isso vai fazer com que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra, tá? Também nos acompanhe lá pelo Instagram, @VidaComCristoSJP. Lá a gente está fazendo algumas enquetes de interações, estamos postando algumas mensagens também lá no Instagram. Então estejam nos acompanhando também através do Instagram, tá? Sejam todos muito bem-vindos aí. Compartilha o link aí com o grupo da sua igreja, com o grupo das irmãs, os irmãos também, o grupo de homens aí. Hoje nós temos um tema bem interessante, um tema poderoso, que é capaz de mover montanha, Então, todos aí precisam estar participando com a gente nesse dia de hoje, tá certo? Estou aqui, com a Jéssica, mais uma vez. Ela está de volta aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Jéssica, por aceitar, o convite mais uma vez, que estamos aqui conversando um pouquinho, batendo um papo sobre temas aí relevantes que vai glorificar o nome do nosso Deus, O tema que nós vamos abordar nessa noite é a oração, Seja muito bem-vinda, Jéssica, que Deus possa, tá nos usando nessa noite. Amém, Jesus. Quero saudar todos os ouvintes aí com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, que Deus possa estar assim falando com você. E como eu vi na chamada desse tema, manda seus pedidos de oração, se você puder, escreva aí abaixo desse vídeo seus pedidos de oração. Nós estaremos com certeza pegando esse compromisso de estar orando por você, por sua família e por todos aqueles que estão necessitados. Oração é algo que me move, eu creio que Deus me chamou nesse ministério de intercessão, amo esse trabalho e creio que Deus vai falar com as pessoas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Isso é muito importante que a Jéssica falou. Deixa um comentário aqui se você está precisando de uma oração. Deixa aqui nos comentários desse episódio de hoje. Deixa os comentários aí dizendo colocando o seu nome, dizendo se você quiser, fala o motivo pelo qual você quer que a gente esteja orando por você. E nós vamos estar guerreando no céu, guerreando em oração para que o céu responda à sua necessidade, tá certo? Mas para a gente começar, Jéssica, vamos entender um pouquinho, porque as pessoas têm muita dificuldade. Quando a gente fala de oração, muitos fazem assim, o que é orar, afinal? O que é orar? Como que eu oro? Então, assim, o que a gente pode trazer para as pessoas aí sobre essa primeira informação? É só quem tem muita intimidade com Deus que ora? Será que é só pessoas que têm já uma vida, avançada espiritualmente, digamos assim, que consegue orar? Olha, como Jesus foi perguntado justamente sobre isso, Pai, ensina-nos a orar. E ele, lá em Mateus 6,9, quem quiser procurar aí, mas eu creio que é a oração mais conhecida do mundo, Sim. Ele ensinou. Toda vez que for orar, chamar pelo Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas mais do que isso é conversar com Deus. E eu creio que a oração faz essa intimidade. Não é quem já tem. Quanto mais eu oro, mais íntimo dele eu fico. E uma coisa que me encanta é que o Senhor não quer que escolhemos palavras diferentes, até mesmo que viu em alguém orar daquele jeito, fazer daquele jeito, não. Deus busca em nós a verdadeira oração, daquela que sai da alma. Muitas vezes Deus responde muito mais uma oração curta, que às vezes a pessoa preocupa muito com o tempo, quanto tempo eu tenho que orar, mas a sinceridade daquela busca, às vezes a oração foi tão curta, mas foi tão verdadeira que a resposta vem. A Bíblia diz pedir, e esse pedir, insistir, clama, fica perto dele, ele está disponível, os ouvidos do Senhor estão atentos. Como eu oro? Onde eu oro? De que jeito eu oro? É agora, onde você estiver aí, se você puder voltar o seu coração para Cristo e fale do seu jeito. Ele está procurando realmente pessoas que tenham o coração aberto para orar, pedir para Ele. Não precisa ter anos de igreja para saber orar, não. Nessa noite Ele está aqui, Ele vai te ensinar, Ele vai andar com você e cada dia você vai se apaixonar por esse ministério, por essa vida de oração. E a Bíblia fala ainda, Jéssica, que às vezes nós não temos nem força para orar. Mas se a gente for chorar, o Espírito Santo acolhe as nossas lágrimas
ele leva em forma de oração até o Pai. Verdade. Né? E isso nos faz levar para você que está nos acompanhando, que você não precisa ter sabedoria, você não precisa ter conhecimento, não precisa saber falar bem, não é? E às vezes não precisa nem saber falar. E às vezes Né? você vai ser até questionado pelo jeito que você ora, que nós temos Ana entra no templo. Sim. O sacerdote que era o experiente, que deveria ter discernido a oração daquela mulher, a angústia daquela mulher, ela está ali mexendo os lábios. O sacerdote pergunta, moça, você está embriagada a essa hora? E ela responde, não, meu coração está amargurado, eu estou orando, eu estou falando com o Pai. Então eu creio que é isso que nós devemos entender, que Deus nos ensina na hora certa, mas tem que começar fazendo. Exatamente, a gente eu não vinha pra cá pensando, na minha estante tem lá diversos livros assim, a mãe que ora, a esposa que ora, o pastor que ora, a igreja que ora, eles tentam ensinar de todos os jeitos como orar, só que é uma coisa que aprende na prática. Não adianta ler 30 livros como tem uma oração se você nunca se entregar, se dispor. É verdade. E a oração é isso, é você começar. Né? A oração agora, nada mais é do que você falar com Deus. E falar do seu jeito. Né? Minha menina, a gente estava fazendo uma campanha, minha menina tem 6 anos. A gente estava fazendo uma campanha de 40 dias de milagre. E aí eu falei com ela, para poder escrever o pedido de oração dela, né? Pra gente poder ir pro monte, queimar. Falei, minha filha, fala pra mim que eu vou escrever. Ela disse, não mamãe, eu vou escrever do meu jeito, porque Deus entende as minhas letras e Ele sabe o que eu estou pedindo para Ele. Eu aprendi uma grande lição com ela nisso, né? Que às vezes nós, dito experientes, como né, o Eli mesmo, a gente olha e fala, não, deixa eu ajudar. Mas na verdade, Deus, Ele entende o nosso clamor, Ele entende a nossa oração, porque o orar é isso, é você falar com Deus do seu jeito, né? Do seu jeito. Se você não sabe, não tem palavras bonitas, comece a falar simplesmente. E como você disse, o tempo, a experiência, a vivência ali de oração, esse tempo de oração vai te gerando, né, intimidade com Deus, vai te dando palavras de adoração, né, palavras para você estar ali falando, né, a Deus, não é verdade? E a Bíblia nos fala de grandes, digamos assim, grandes momentos em que a oração fez grandes efeitos, não é verdade? Você, na sua vida cristã, você já vivenciou, vamos pensar aqui primeiro como Moisés. O povo estava guerreando, e a Bíblia fala que enquanto Moisés orava, o povo vencia, não é verdade? Enquanto ele orava, enquanto as mãos estavam estendidas orando, o povo estava vencendo. Era grande o poder da oração, né? Eu queria que as pessoas entendessem sobre isso hoje, sobre o poder que a oração tem, não é verdade? Hoje, nos nossos tempos, eu percebo que as pessoas não querem gastar tempo com oração. E até mesmo as pessoas da igreja. Até pessoas da igreja, as pessoas não estão mais dispostas a gastar tempo em oração. Eles querem palavras de profecia, palavras de motivação. Está muito voltado para isso e às vezes esquece que o simples, a oração, continua funcionando. Exatamente, é o que vai funcionar. Né? Você já teve alguma experiência assim de vivência de oração? Nós, na minha família sempre foi um hábito, né? Tudo quanto você não consegue fazer com suas próprias mãos, vai orar, que Deus vai dar uma solução. E desde muito nova eu vejo Deus fazer isso lá no meio dos nossos, por uma oração. Uma vez, meu irmão foi brincar com as crianças ao redor de nossa casa e ali ele começou a ter uma convulsão. Não tinha enfermidade nenhuma e começou a ter uma convulsão. No meio daquela convulsão, alguém traz ele para nossa casa e a gente ajoelha na sala de casa, com essa criança ali passando mal. A gente ajoelha, meu pai, minha mãe, meu irmão, e eu orando ao Senhor. E naquela oração, abria na minha mente assim, bolinhas vermelhas e brancas. E bolinhas brancas comiam as bolinhas vermelhas. E eu contei aquela visão no momento da oração para minha família e todo mundo compreendeu que o sangue do meu irmão estava sendo tocado, os glóbulos brancos, hoje a gente sabe, estava, né, como que comendo os glóbulos vermelhos. E daquele dia em diante, nunca mais meu irmão teve convulsão. Foi aquela e ali terminou. Nós oramos, antes mesmo de ir ao pronto-socorro, nós oramos e Deus deu a vitória.
Tem uma experiência que meu pai contava essa eu não presenciei. Mas meu pai era praticamente um ateu quando chegou ali em São Paulo no ano de 88, 87, 88. E aí ele foi levar uma família na Igreja de Deus e Amor, que ele trabalhava por uma família da Igreja de Deus e Amor. E quando ele chegou ali de frente à Igreja de Deus e Amor, tinha uma Kombi velha e missionários que tinham trazido pessoas enfermas para aquele culto. E aqueles missionários tinham tido dinheiro para vir para a sede trazer as pessoas, mas não tinha dinheiro para voltar. Meu pai ateu, terrível, coração duro, falou, eu vou sentar aqui e vou ver o que esses crentes vão fazer. Aqueles crentes simples, sem condição financeira, ajoelharam ao redor da Kombi e disseram, Deus, os paralíticos que vieram estão voltando curados, mas a gente precisa voltar de carro, a casa é longe. Meu pai disse que arregalou os olhos enquanto os crentes oravam e dizia assim, quero ver se esse Deus vai responder. Pastora Flor, meu pai contava isso com todas as letras, que o coração dele foi esmigalhado. Enquanto aqueles crentes oravam, a gasolina começou a vazar do tanque, derramou na rua. E meu pai, incrédulo, disse, se eu um dia for crente, eu quero ser crente que nem esse povo que ora e Deus responde. A oração faz acontecer coisas grandes e poderosas. Mas o que falta é orar. Às vezes Deus quer fazer conosco também essa experiência, mas é preciso orar. E eu vivi no meio esse tipo de testemunho o tempo todo com o resultado de oração. Por isso que eu creio, você ouvinte, você internauta que assiste, ora. Começa do seu jeito, começa com pouco tempo, mas começa a fazer. Tem que ser hoje, tem que ser agora, a decisão de orar. E eu tenho certeza que quem sabe na próxima live já vai ter alguém contando testemunho. Deus agiu. E não é só no pedir, é mudar dentro de nós. Muitas vezes a oração que a gente quer não é só pedir, não é só ganhar coisas, mas Deus faz cada coisa extraordinária com a gente, tira o medo, tira a ansiedade, é orar. Precisa orar, ouvintes, precisa orar, internautas, precisa orar. É interessante que a gente, você falando aí, que não é só orar, né? As pessoas acham que orar também é só pedir. Só pedir. Que a oração, ela é só de petição, né? E aí que as pessoas se enganam, não é verdade? Que a nossa oração, ela deve ser em todos os sentidos. Ela deve ser de agradecimento, ela deve ser de louvor, de confissão, né? Então, a oração, ela tem várias vertentes, digamos assim, né? E que é muito difícil. Às vezes as pessoas entendem que orar é só pedir. Porque nós humanos gostamos de pedir. Rápido, resultados rápidos. Detalhe, né? Que a gente gosta de pedir, a gente gosta de orar pedindo e ainda quer que Deus responda no nosso tempo. Verdade. Sabe? Às vezes Deus quando a gente ora e pede para Ele algo, Ele fala assim, não, vou primeiro trabalhar em você. E eu acho muito linda essa resposta de oração de Deus. Porque às vezes nós não sabemos o que pedir. A Bíblia fala sobre isso, né? Alguns não recebem porque pedem mal, não é verdade? E eu queria que as pessoas entendessem um pouquinho sobre isso hoje. Se você pudesse falar com a gente sobre o que é pedir mal. Se Deus fala que Ele está atento, que os ouvidos dele estão atentos para nós, para ouvir a nossa oração, mas aí Ele vem e diz, olha, muitos não recebem porque pedem, mas pedem mal. Eu fui ministrar a palavra do Senhor aqui na Barra da Alegria, num sábado desses, e ali Deus me deu uma palavra que dizia assim, aqui nesse culto tem diversas pessoas que se eu desse o carro, se eu desse a casa, se eu desse o esposo, o que ela está pedindo, nunca mais ela viria à igreja. E nos nossos dias tem esse tipo de pedir mal. A pessoa quer uma resposta rápida, mas de algo que a afastará de Deus. A muitos Deus permite, nós temos muitos por aí que receberam, desistiram, foram embora. Mas há muitos Deus ama tanto que diz, não vou dar, vou segurar um pouquinho. Tem um projeto maior. Tem um projeto maior, porque se acontecer da forma que essa pessoa está pedindo, do jeito que ela está pedindo, ela vai se perder. Porque Deus conhece dentro de nós. Tem tantas coisas a ser trabalhadas antes de receber aquela certa coisa que pede. Muitos Deus tirou da ganância, muitos Deus tirou da prostituição, muitos Deus tirou de tantas coisas.
veio para o Evangelho, está começando a caminhar e já pede logo a Deus bem onde ele é tentado. E Deus não dá. E muitos murmuram, Deus não me respondeu. Não é, Deus está zelando, Deus está cuidando, porque se não entregar o que você pede, é Deus dizendo, eu não te perco por nada. Por mais que a gente, na hora da birra, como filho mimado, fala, Deus não está comigo, Deus me esqueceu. Mas não, queridos, tem um texto na Bíblia que diz que o Espírito Santo intercede por nós. Sim. Porque tem hora que a gente não sabe orar, e é nessa hora que a gente tem que falar, Pai, eu só quero ficar aqui contigo. Talvez é nessa hora que a boca só vai ficar mexendo, porque você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se pede. Até nós contamos sobre a minha experiência na outra oportunidade. Chegou um ponto que minha oração era, Deus, faça segundo a tua vontade. Na vida do meu pai, ele está enfermo, tem uma doença difícil, mas ele está salvo, ele está garantido. E hoje ele está garantido, e amanhã? Se ele ficar mais um ano conosco, ele está garantido? Né? Então, a forma de entregar na mão de Deus, Deus, por favor, faz do seu jeito, Deus, faça da sua maneira que vai dar certo. E aí tem muitos que não receberam ainda resposta de oração, porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã e a gente não. É tremendo isso. Eu vejo essas situações assim muito grandiosas do amor que Deus tem por a gente, né? E que a nossa pequenez, a nossa insignificância, né? Que a nossa insignificância não é capaz de entender. Verdade. Às vezes a gente olha e Deus fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa. Mas Ele já me disse algumas vezes, eu não vou te dar a visão do que vai acontecer, para você não focar no resultado. Eu quero que você foque na semente. Meu Deus. Eu quero que você foque agora no plantio. Então, eu não vou te dar a visão, eu vou fazer. Você vai viver, mas eu quero que você foque no plantio. Porque o plantio não é fácil. Você orar, eu estava ministrando outro dia, lá na igreja, e eu disse assim para os irmãos, eu estava passando por um momento, sabe, bem tenso, assim, que eu precisava do agir de Deus, né? Ainda não resolveu, inclusive. Mas eu estava precisando do agir de Deus, eu estava angustiada por aquela situação, e eu estava abrindo uma campanha de 40 dias de milagre. E eu estava pregando sobre isso. E vivendo, assim, dias terríveis, a necessidade de um milagre. E aí, Deus me deu uma mensagem que falava sobre confiar nas estratégias de Deus. Glória a Deus. Confiar nas estratégias de Deus. E aí, nessa mensagem, Deus trouxe várias situações, e uma delas era de a gente não querer resolver do nosso jeito e esperar o tempo de Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus não está trabalhando, que a nossa oração não está passando o tempo. Não é verdade? Tem momento que a gente fica em pânico e fala, Deus, espera aí, não é possível. Parece que a minha oração não está passando, o Senhor não está acontecendo nada. E aí eu entendi sobre isso, sobre a estratégia de Deus. Que às vezes Ele silencia para nós achamos que Ele está em silêncio. Mas na verdade Ele está trabalhando. É uma estratégia dEle. Porque você disse aí, às vezes nós não estamos preparados. Às vezes nós não podemos receber ainda o que Deus tem pra gente, porque o que Ele tem é muito maior do que a gente pede. E aí às vezes Ele fala, não, vai dar um tempo aí, e aí o silêncio reina, e aí vem a fé. Glória a Deus. Né? Porque você tem que orar e você tem que crer que Deus está trabalhando. E a gente tem que confiar nessas estratégias de Deus. Para uns é mais rápido, para outros é mais devagar, né? Porque Ele precisa, como você disse, Ele sabe os planos que Ele tem pra gente. Ele sabe o que Ele quer fazer pra gente, não é verdade? Verdade. Eu também penso a respeito de Tia Dete Dutra, né? Ela participou aqui e ela é uma intercessora desse trabalho. E ela me contou a experiência de que o sonho dela era viver o extraordinário. Toda vez que ela orava, ela dizia, Deus, eu quero viver o extraordinário. Aí, de repente, ela passou por aquela situação, né, na área da saúde, ela conta o testemunho aqui no canal. E isso também nos dá uma ideia de como pedir. Ela fala que hoje ela já não pede assim, porque Deus realmente, muitas vezes, nos deixa viver aquilo que a gente pede para a gente entender que do jeito dele é melhor.
Às vezes o nosso jeito é urgente, a gente pensa que se passar de hoje, a gente não suporta. Mas eu vejo que nos nossos dias tem um negócio instantâneo, oração miojo, que é que ora com 3 minutos, a resposta esteja lá. Eu ouvi uma frase esses dias de alguém dizendo assim, eu oro e tô pior de que quem não ora. Misericórdia. Só que tem uma coisa que as pessoas não compreendem, que não é o que eu digo que eu faço. Será que no íntimo da casa dessa pessoa que diz que a outra pessoa dizia que não ora, será que é assim? Ou será que essa pessoa não tem uma intimidade com Deus em particular? Porque a oração não é medida em horas. Não é assim que você entra no céu, não é assim que você entra no Santos do Santos, não é assim, não é questão de tempo, de onde você está, porque uma das orações, eu acho que mais difíceis de ser feita foi Jonas, lá no ventre do grande peixe. O cheiro deve que era horrível. Imagina, Né, aquele tempo todo ali dentro, tanto que ele chama de profundezas do inferno onde ele está. E aquela oração produz um dos milagres que em crianças, adultos, produz uma emoção, porque você olha, Deus tirou um homem do fundo do mar, com vida. Do fundo do mar, do fundo da barriga, do intestino de um peixe. E o homem sai e ainda sai para pregar. Que a gente vai de avião, de ônibus, de algum meio de transporte, algum meio a gente chega cambaleante. E o homem agora tem que pregar para uma cidade, né, terrível e sair dessa situação. Mas é o que eu digo, a oração não é o tamanho, não é o jeito, mas como eu entrego. Toda entrega que a gente tem com o Senhor tem um resultado. Pode não ser hoje, mas ele vem. Quando eu fui morar em São Paulo, no ano de 2004, depois do casamento, todo dia eu orava para voltar para São João do Paraíso. Era todo dia. Qualquer momento que eu lembrava, eu orava de novo. E isso passou 18 anos. 18 anos. E eu voltei num contexto tão diferente. Deus havia recolhido a missionária Diva, Deus havia recolhido meu pai, referências para mim no ministério, mas o momento em que mais Deus havia ajeitado as coisas para nos receber de novo. A cidade tem um campo grande para pregar o evangelho, tem muitas almas para ganhar e a gente veio mais preparado, mais treinado, mais experiente, com mais tempo de oração. Não é o tempo em relógio, mas é o tempo em experiência. Hoje a gente suporta caminhar um pouco mais em meio às dificuldades do trabalho ministerial. É verdade. Você falou um ponto bem interessante aí, é algo que eu sempre... quando Deus me chamou, né, as primeiras experiências que eu tive com Deus, eu sempre ficava retardando. Deus, depois, sabe? Quando eu realmente tomei a minha decisão de viver com Jesus, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e eu apaixonei pela relação de Moisés com Deus. Glória a Deus. Eu ficava apaixonada, eu falava, nossa, ele falava com Deus, ele ouvia Deus. Eu falava, Deus, eu quero viver, eu não quero pregar. Olha para você ver o que é pedir. Cuidado com o que você pede. Aí você fala assim, Deus, eu falava assim para Deus, Deus, eu creio, o Senhor sabe no meu coração que eu creio que o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, que deu forças para Davi vencer o gigante Golias. Eu creio em tudo isso. Mas eu quero pregar para as pessoas e dizer assim, ó, esse mesmo Deus que fez aqui, fez na minha vida. Oh, Deus. Esse mesmo Deus que está aqui, ele fez na minha vida. Glória. Menina do céu, o tempo se passou e não como deste, não foi na enfermidade, mas foi para tratar, né, do meu caráter que Deus me chamou. Meu Deus! E quando ele me chamava, eu dizia, não, eu não quero. Amanhã. Deus, eu não quero. Eu me lembro, final de 2010 para 2011, Deus começou a me chamar para algo. E ele começava a me chamar igual Samuel, me chamava de madrugada. Eita. E eu falava, não, Deus, não estou ouvindo, não quero. Aí ele dizia assim, ó, para mim, você não queria viver as experiências de Moisés? Deus. Deus. Fala. Você não pediu? Você não pediu? Chega. Sabe? Chega. Então, assim, a gente tem que saber o que pedir para Deus. Verdade. Né? Não é saber o que pedir, porque Deus é um Deus que realiza na nossa vida. Principalmente
se for para edificar a vida de outras pessoas. Verdade. Como foi a minha experiência, como foi a experiência de Dete, Verdade. né? Que viveu algo sobrenatural de Deus que mudou. E onde, como ela diz, né, como Dete costuma dizer, se você não assistiu ainda, procura aqui o episódio, né, com Dete Dutra, onde ela conta o testemunho dela. É tremendo, tá? Procura aqui no canal, tem aí Dete Dutra, você vai procurar, você vai assistir, você vai entender o que nós estamos falando, a experiência que ela teve com Deus. Quantas vidas não são edificadas, né, através daquilo que Deus faz com a gente? Então, se a nossa oração estiver conectada com Deus, né, se o nosso pedido, isso é muito importante também na oração, eu me lembrei agora, o que você pede é para te beneficiar ou para glorificar o nome de Deus? Né? Qual é o sentido, o resultado dessa exatamente, porque às vezes nós somos muito egoístas, nós só pedimos para nós, para nossa casa, para nossa vida, e a gente precisa entender que Deus é um Deus que Ele pensa no como Ele vai te usar, como Ele vai usar o que Ele vai te dar para edificar outras vidas. Tem um plano maior, né? Sempre tem um plano maior de Não Deus. É só a bolachinha do pacote, a Coca-Cola do deserto. Não, Deus, sabe? E me veio ao coração uma coisa sobre oração também. Aquelas orações que a gente faz, sabe? Sozinho com Deus. Ninguém ouviu. Ninguém caminhou com a gente naquele dia. E me veio na mente isso. Nós estávamos passando um momento difícil. Eu ainda criança. E eram 11 horas. E lá na minha casa só tinha água lá esquentando no fogão e não saía nada. Eu ali com meus 10, 11 anos e minha mãe ali com o olho cheio de lágrimas, mas eu não entendia não. Deve que não era hora de comer ainda, vamos esperar. E aí eu ouvi bater no portão. A oração busca a provisão. A oração busca a provisão naquilo que você precisa. E minha mãe orou ao Senhor e não falou nem comigo, meu irmão que estava ali ao redor dela. E bateu no portão. E a obreira que estava lá chegou lá e disse assim: oi, irmã Tereza, eu estou com vergonha de falar, mas Deus me mandou trazer para você uma compra completa e Deus mandou colocar frango e Danone. Mas eu tenho vergonha, irmã, eu vim perguntar se você precisa. E aí as lágrimas desceram e ela mostrou a água esquentando no fogão e o arroz Deus mandou. Então assim, a oração vai buscar a provisão. Muitas vezes nos surpreende, né, que chega rapidamente, outras vezes demora. Eu, por exemplo, fui considerada pela medicina estéril. Eu não ia ter filhos, porque, né, não tenho as regras de uma mulher comum, não vem, desde os meus 12 anos. Então a medicina falou, não vai gerar. Só que no meu coração, olha, eu já caminhei pelo lado ministerial. Vou ser missionária num outro país, num lugar difícil, então acredito que Deus não vai me dar filhos por isso. Mas eu tinha a promessa. Uma irmã tinha uma visão, outra pessoa tinha outra visão. E eu orava a Deus, eu não sou estéril, eu estou. Mas eu não sou. Eu vou gerar. Isso é muito importante. Eu estou, mas não sou. E no ano de 2017, Deus me honrou com o Léo. Então assim, que oração eu faço? Deus, eu confio no Senhor. Com filho ou sem filho, eu tenho que andar com o Senhor. Mas se o Senhor me dá um filho, eu vou glorificar. Então, eu creio que falta mais isso. Confiar que a resposta do Senhor vai ser a melhor para qualquer situação. E esta resposta virá através dessa busca de oração, de gratidão. Fazer essa oração nesses passos que a gente vinha falando. Confissão, a gratidão, fé, tudo misturado e a resposta vai ser boa, porque de Deus só vem coisa boa. Mesmo quando é não. Com certeza, eu tenho um propósito maior, né? Eu tava vendo outro dia algumas mensagens de oração, sobre oração, e eu até pensei, falei, não, eu ia falar sobre isso, mas o viver de Deus é isso, é você contar essas experiências, né, que Deus faz na vida da gente. É tão tremendo quando você ora e você vê a resposta de Deus. E sabe o que é interessante, como você disse? É que nem sempre a resposta de Deus tem que ser sim. Tem que ser. Né? A resposta de Deus nem sempre tem que ser sim. Às vezes a resposta de Deus, ela precisa ser não. Verdade. Porque nós pedimos mal, porque nós não soubemos pedir. Né? Então, às vezes, a gente precisa entender isso também. A gente está hoje a gente vive, como você disse, num mundo muito imediatista, miojo. É para agora, é para já. Eu fui para a igreja, eu comecei a orar, peraí, minha vida não mudou, eu não fiquei rico, eu não casei,
eu não fui curado, e aí? Não creio mais em Deus. Eu vou sair e vou dizer, não, Deus não é o mesmo Deus, porque Ele não fez na minha vida. E esse agradecer, né, que hoje a gente quase não vê. Nos tempos bíblicos, Jesus curou 10, só um voltou. Né? Na hora de clamar, Jesus, filho de Davi, clama-se em grupo. Mas na hora de agradecer, só volta um. E nos nossos dias tem gente que recebeu a primeira provisão e tem outras tantas bênçãos que ele está pedindo ao Senhor, que já está na bandeja, já está perto para entregar, mas o Senhor olha para o coração e não vê uma gratidão, não vê um coração agradecido. E tem um texto na Bíblia que diz assim: se você não ama o seu irmão que você vê, como que você ama a Deus que você não vê? E aí na oração também, se você não tem gratidão por uma coisa já recebida, como que Deus vai te entregar mais? Como é que Deus vai te colocar em um lugar melhor, numa posição maior? Então Deus está trabalhando nessa tarde, nessa noite em nosso coração, dizendo assim: reflete sobre suas orações. É só igual a sanguessuga? Dá, né? Né? Só pedir? Só pedir. Ou tem alguma coisa que você precisa modificar em sua oração? E teve um momento da minha vida que Deus disse para mim assim, olha, que a resposta da oração, né, diante de uma dificuldade, Ele somente me adore. Meu Deus. Ele somente me adore, você só vai me adorar, você não vai fazer nada, não precisa nem pedir. Somente me adore, que enquanto você adora, eu vou estar trabalhando, eu vou estar fazendo, sabe? E aí é isso que a gente precisa, né, ter chegar a esse nível de intimidade com Deus. Né? E aí essa intimidade só vem com viver, com orar. Né? Quando eu comecei minha vida ministerial, minha vida cristã, na verdade, eu hoje olhava para ela e falava assim, meu Deus, como é que o povo fica uma hora orando? Como é que o povo fica uma hora orando? O que eles vão falar, meu Deus? Porque eu vou falar o quê durante uma hora? Misericórdia, que eu fico uma hora. E a gente aprende logo que não pode ficar com vãs conversações, né? Não é para ficar repetindo, não é? Eu falava, Deus, peraí, como é que eu vou ficar uma hora orando? E eu ajoelhava, eu não orava, eu falei, agora? Acabou minha vida. E agora, Deus? E agora? Aí eu comecei a fazer um caderninho. Verdade. Todo mundo me pedia oração, eu fazia um caderninho, eu anotava. Na minha época não existia nem Instagram, nem WhatsApp. Né? Existia mensagem. Existia só as mensagens de texto. Ou, acho que o antigo Facebook, não, era... Orkut, exatamente. E aí a gente pegava eu sempre falava que eu estava orando, as pessoas me pediam oração, eu anotava no caderninho, para eu poder ter o que orar. Oh, glória. Para eu falar, não, peraí, eu tenho mais gente para eu orar, eu vou ficar mais tempo orando. Hoje, às vezes eu passo uma manhã inteira, eu passo um dia, já passei o dia inteiro orando. E eu falo, nossa Deus, e tem eu mais preciso, coisas, né? Tem mais olha que dava 5 horas, 5 horas, outro dia aconteceu isso. E Deus falou, não, você não vai trabalhar, você vai ficar aqui, hoje é só eu e você. Glória. Eu falei, olha, me dá um dia de eleição aí, que hoje é o dia... Preciso. Eu preciso. E aí não fui trabalhar. E aí eu comecei, nós fomos orando, eu fui orando, eu fiquei o dia inteiro. Entrou a tarde, aí deu 5 horas, meu esposo ia chegar, o povo ia chegar e eu falei, ah, Deus, e aí? Terminou nossa conversa. Deus, já, eu vou ter que sair do quarto, eu vou ter que sair daqui. Meu Deus. Né? Então, esse amor, né, pela presença de Deus, que a oração é isso. A oração te gera essa intimidade. É como um amigo, né? Quando a gente tem um amigo muito íntimo, a gente não vê as horas passar perto dele. Exatamente. Né? E qual é o melhor momento? Na palavra, Jesus dá estas respostas a gente, mas a oração começa a ser uma conversa boa e você não tem vontade de sair dali. Mas eu vejo que nos nossos dias poucas pessoas querem esse momento com o Senhor. Não sei como é na igreja da pastora, mas na nossa igreja, o trabalho de oração, trabalho de consagração, sempre tem menos gente. E no culto de pedir, no culto da vitória, sempre tem mais gente. Só que o que dura é gente que tem relacionamento, é gente que conhece o seu Deus, vai caminhando. Quem vem pela emoção, só pela emoção, da bênção, do movimento, do dia maravilhoso, tem hora que não suporta. Mas quem já pôde ficar, que nem... eu fiquei ali naquele hospital, guerreando ali. Naquele momento eu senti como sentiu o Daniel, quando o anjo disse para ele, desde o primeiro dia que você se aplicou em orar, eu estava ouvindo a sua oração, mas havia uma guerra.
Eu entendi. E você vai guerreando, e você vai lutando, e você vai clamando ao Senhor. Depois que a gente passa numa experiência dessa, a gente não presta nem para desviar. Porque você sabe que não tem outro caminho. Você sabe que não tem outra saída se não ficar com Jesus. Alguém me perguntou outro dia, pastor, você já se viu não servindo? Não dá. Não dá. Não dá. Depois que você prova, não dá. Não dá, entendeu? Essa a verdade. Não dá. Depois que você tem essa vida com Deus de oração, é impossível. Não dá. Você falando sobre a emoção, é muito interessante pelo seguinte, eu estava estudando outro dia sobre isso, que a emoção, ela te leva no momento, mas ela não te faz permanecer. Ela não tem fundamento, né? E com a oração é assim também. As pessoas chegam, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que voltar àquele primeiro amor, mais amadurecido. Porque quando você chega na igreja, nossa, você orar, você sai cheio. Qualquer coisa que te convidar, você está pronto. Você está transbordando, né? Só que como você disse, às vezes as pessoas têm que entender que o tempo de Deus não é aquele, a resposta não é que agrada a Deus. E aqueles que vai pela emoção, aí vem a tristeza, vem a falta de fé, né? E acaba hoje a gente vê muitas igrejas que vivem, a gente vive isso. Pessoas que vivem de emoção. Verdade. Aí você tem que estar o tempo inteiro, pastores hoje vivem assim, o tempo inteiro fazendo evento para gerar emoção nas pessoas. Porque a igreja que não vive fazendo evento para gerar emoção, a igreja vai se esvaziando, como você disse. Porque se é um momento de intercessão, de oração, de se sustentar, não dá para mim. No mundo das notificações, né? Celulares cheios de notificações que a pessoa não aguenta, ela olha, ela não pode deixar para daqui a pouco. Como orar, né? Como as nossas crianças vão orar? Porque eles vivem num momento tão... Eu fui numa reunião escolar e a professora dizia que os alunos querem pausar ela. Eles querem pausar a professora e mudar para a próxima aula. Crianças de 5 a 6 anos querendo fazer da professora uma tela de celular para mudar para a próxima história. E agora, como que vamos orar? Que orar leva um tempo para você entrar na presença do Senhor, sentir resposta, ouvir a voz de Deus. Não é assim, chegou e orou oração miojo e... Exatamente. Eu ministrei outro dia sobre isso, sobre essa questão até você chegar para orar. Meu Deus. Porque na verdade a gente tem várias coisas que atrapalham a gente orar. Verdade. Né? O celular, as coisas do dia a dia, o trabalho te ocupa, não tem hora. O calor, o frio, a gente coloca tanto. Tudo. E eu vou te falar uma coisa, Deus me revelou outro dia que eu estava ministrando, sabe o quê? Que a gente entra pro quarto, a gente dobra o joelho, mas a gente tem uma multidão atrapalhando a gente orar. Meu Deus, quarto. Deus me disse assim, olha, às vezes as pessoas entram pro quarto, ajoelham e começam a orar. De repente os pensamentos dela começam a ser distraídos por uma informação, começa a ser distraído por algo que ela precisa fazer e ela passa ali 1 hora, mas ela não estava orando. Só estava. Ela só estava porque tinha uma multidão de emoções dentro da cabeça dela, impedindo ela de orar. Falei, nossa Deus, eu achei tremendo quando Deus me revelou isso. Verdade. Tremendo. Porque aí eu comecei a dizer para Deus, quando eu ia orar, primeira coisa que eu falo, Deus, me esvazia de mim. Glória a Deus. Me esvazia de mim, me esvazia dos meus pensamentos. Porque a gente sabe que a oração, ela tem muito efeito. Verdade. Né? Ela tem muito efeito. E isso gera também no mundo espiritual uma guerra muito grande. E o diabo, a Bíblia vai estar sempre ao nosso derredor. E ele vai o tempo inteiro te impedir de fazer aquilo que te se aproxima de Deus. Ele não quer ver você feliz. E aí ele vai colocando serviço, ele vai colocando, achando que os seus filhos atrapalham você, que você precisa fazer, ele vai colocando muitas coisas, né, as redes sociais. Até mesmo pra quê, né? Pra que você ora tanto? Ele começa a soprar as setas dele, né? Você ora tanto e essa situação não mudou. Você ora tanto e cadê a solução, né? Tem uma irmã que me contou uma experiência desse domingo. Ela estava no culto e de repente Deus falou com ela tremendamente, ela sentiu a presença do Senhor e aí o diabo sopra lá do outro lado, porque ele também vai em alguns cultos, viu, pastor? Ele vai em algumas igrejas. E ele fica na porta ali querendo.
E Distrair. ele soprou no ouvido da irmã, fica aí, sua vida está passando, você está perdendo tempo dentro dessa igreja, você não vai correr atrás de ganhar a sua vida, não? Que vida vai ganhar o homem que não tem a Deus, a mulher que não tem a Deus? Só que naquele momento ele ganha uma brecha na mente. Se a pessoa der brecha, vai crescendo aquela conversa e perdeu sua hora de oração, sua meia hora, seu Foi o que Deus me disse sobre essas multidões que a gente carrega para dentro do quarto. Eu não estou dizendo na igreja, não, porque tem até na casa, pessoas, né? Mas você sozinho, Deus fala, não, eu vou pro quarto orar. E aí quando você ajoelha, aí começa na sua cabeça, nossa, eu tenho que fazer isso. Nossa, eu preciso sair daqui e fazer aquilo. Aí você começa a orar, de repente seu pensamento já se perdeu em outras informações. Em outras informações. Quando Deus me mostrou que quando as pessoas se dão contas, elas já estão no tempo de oração, mexendo no celular e nem sabem o que está fazendo. Não volta mais e o tempo já foi. Deu a hora de um compromisso. E vai embora e vai sem oração. Eu tenho esse cuidado com o pedido de oração. Até minha tia Deta, né, que está em Tocantins, e tia Dete, elas sempre falam isso, que quando me pedem oração eu já devolvo um áudio. Senhor Jesus, abençoe essa casa. Porque eu me preocupo em dizer sim, vou orar. E não fazer. Eu posso até não orar muitos dias naquela causa, mas aquela primeira oração já está entregue na mão do Senhor. E dali para frente, quando vem à mente, eu olho no caderninho, eu também tenho esse caderninho, mesmo no celular eu ainda tenho ele lá. E aí eu volto depois conferindo, dando xizinho lá, ó, esse aqui a vitória já chegou, esse aqui tem que passar por nova folha. Então assim, eu tenho essa preocupação. Não, nem sempre a gente consegue lembrar todos, cumprir todos, mas quando eu posso, estou num ambiente que eu posso, eu já falo, Senhor, tem misericórdia. Assim como uma vida atribulada vem com a gente e eu pego aquele momento e falo, Senhor, cuida dessa vida aí, porque é agora. Eu tô vendo ele de longe, ele tá irritado ali, não sei o que, eu já começo a entender ele de longe. Vivi essa experiência hoje, eu vi uma vida tão difícil, ali com a vida tão atribulada, a pessoa não me conhece, não é meu amigo, não vai, talvez nunca vai falar comigo. Mas de onde eu estava, eu vi que dava para interceder e falar, Senhor, tem misericórdia dessa vida. E ali eu já entreguei aquela oração, porque se eu lembrar amanhã, amém, mas se eu não lembrar, uma oração já está feita e está na mão daquele que não esquece e que não abandona ninguém. Exatamente. Tem uma experiência lá de Atos 12, 5, 7, que fala que Pedro estava na prisão. Glória. Né? Depois que ele foi perseguido, ele foi preso, ele estava com 2 algemas nos 2 braços, ele estava com guardas dos 2 braços, e a Bíblia fala que as pessoas estavam orando por ele. Que pessoas estavam orando por ele. Glória. E que enquanto as pessoas oravam, um anjo do Senhor chegou dentro da prisão. Glórias. As algemas caíram, ele saiu da prisão sem ninguém enxergar. Só ao lado dele tinha 2 homens, um de lá e outro de cá. Ele estava preso com as algemas. Depois vocês lembram, Atos 12, de 5 a 17. Ele estava preso dos 2 lados, cada um tinha um guarda, sem contar os guardas que estavam, né, na prisão. A prisão daquela época era subterrânea, não era algo que era fácil de sair. E a Bíblia fala que os anjos do Senhor chegou lá, as algemas quebraram e o anjo disse para Pedro, saia. Meu Deus. E ele saiu, tanto que ele saiu e ele foi para o local onde as mulheres estavam orando. Glória a Deus. E aí a Bíblia fala que eles não acreditaram. Tinha uma menina de 12 anos, uma criança orando junto por ele. E aí a Bíblia fala que eles não acreditaram. Que a menina falou assim, peraí, deixa eu olhar aqui. Ele voltou e falou assim, e as mulheres intercedendo, orando. E aí diz que a Bíblia fala que a menina voltou e falou assim, Pedro tá lá fora. Aí eu falei assim, como assim? Aí eu ainda disse, nossa, vocês não estavam orando para Pedro sair? Aí eu entendo o que você falou aí. Talvez a pessoa nem sabia que você estava intercedendo por ela. Verdade. Mas nós sabemos o que uma oração faz efeito no mundo espiritual. Né? A gente sabe quantos anjos se levantam para ajudar uma pessoa que a gente ora por ela. Quantos testemunhos, né, a gente tem de vidas libertas, não só de uma prisão física, mas de tantos vícios, né? E eu li uma frase, não sei se é de algum escritor conhecido, mas que diz assim, que a oração não tem como ser impedida. Ninguém pode te impedir de orar por uma causa, ninguém consegue, não dá, porque mesmo que fizeram com Paulo e Silas, surraram eles, prenderam, mas a adoração, mas a oração, a busca, ninguém consegue prender a busca pelo Senhor. Então é forte, a oração, né, a Bíblia chega a dizer, né, que a oração do justo
pode muito em seus efeitos. E Tessalonicenses fala que a gente tem que orar o tempo Sem inteiro. cessar, marquei, orar e sem Orar cessar aqui sem na minha cessar. vida pra gente não esquecer. Exatamente. Orar sem cessar. De olhos fechados, olhos abertos, com tempo, sem tempo, agora. Exatamente. Outra coisa que é importante a gente falar para as pessoas, sabe o que é? Sobre essa oração sem cessar. Porque as pessoas, peraí, como é que eu vou orar sem cessar? Eu vou ficar o dia inteiro orando? Como que eu dirijo, Olha, como eu trabalho? Exatamente. Eu viajo, eu trabalho alguns quilômetros aqui da minha cidade. Eu saio daqui, eu vou intercedendo. Eu vou orando, eu vou apresentando. Deus vai, todos os pedidos de oração. E eu vou apresentando as situações para Deus, eu vou orando. Eu estou no meu trabalho, eu estou na sala de aula. Eu vejo uma vida incomodada ali, eu vejo como você disse, eu começo a interceder. Verdade. Outro dia aconteceu um fato muito interessante. Eu estava na sala de aula e aí eu peguei umas aulas assim religioso. Eu dou aula de arte, mas só trabalho assim religioso. Só 2 semanas. E eu entrei na sala, sabe aquela turma assim que não para nada? Meu Deus. E aí o tema da aula deles era sobre finitude, ou seja, o fim. Você refletir sobre o fim. E eu comecei a falar com eles, eu comecei a falar com eles, né? Não da Bíblia, mas falar dessa questão do fim, do pensar no fim, para saber o que você está fazendo hoje, como você está agindo hoje. Porque infelizmente nós somos proibidos de pregar dentro da escola, né? Mas eu estava orando. E quando eu terminei aquela aula, primeiro que a sala ficou em silêncio, que ninguém falava nada. Nada, absolutamente nada. Quando eu terminei a aula, os alunos assim, tia, uma vida inteira que eu ver alguém falando não vai ser mais importante do que eu ouvir da boca da senhora hoje. Meu Deus. Uma outra aluna se levantou e veio até mim e começou a chorar. Meu Deus. Ela começou a chorar. E eu disse pra ela, eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu não vou nem te contar agora. E aí, quando eu terminei a aula, eu saí para conversar com ela, ela me disse, olha tia, eu deixei remédios preparados lá em casa. Meu Deus. Para eu chegar lá e me matar. Meu Deus. Senhor. Para eu chegar lá e me matar. Mas o que eu ouvi aqui hoje me fez ver que eu não vou fazer isso mais. Aleluia. Sabe? Quando eu saio da minha casa, eu digo, Deus, eu sempre oro dizendo, Deus, me use como um instrumento do Senhor, com cada vida que vai atravessar o meu caminho. Coloca pessoas no meu caminho, para que elas possam ver em mim a presença do Senhor. Aleluia. E eu comecei a ter esse hábito de interceder pelos meus alunos. E por várias situações tem acontecido de meninas, de adolescentes me procurarem. Tentei suicídio ontem. Eu deixei preparado para chegar em casa e me matar. Sabe? E a gente tem que entrar numa oração forte, guerrear contra o inferno mesmo, pela vida dessas pessoas. Mas a oração, ela muda toda uma situação. Um cenário todo. Todo um cenário, né? O que eu quis dizer com tudo isso é que quando eu saio, que eu digo, eu não preciso estar de joelho orando no meu quarto. Eu entro na sala e digo, Deus, se tiver alguma coisa aqui, alguma força oculta, tira daqui, Senhor. Que a sua presença, através da minha vida, expulse tudo que não presta desse lugar. Glória a Deus. Né? E aí, essa oração que a gente faz, você não precisa, eu estou na sala de aula, estou dando aula. Às vezes eu vejo os meninos fazendo uma coisa, eles estão fazendo, eu estou aqui, Deus, em nome de Jesus, repreenda, Pai. Em nome de Jesus, Deus, trabalha nesse coração, trabalha nessa vida. Às vezes eu estou falando com as pessoas, mas a minha mente está orando. E é isso que o Tessalonicenses fala. Né? Para a gente estar o tempo inteiro interligado a Deus, orando em todo o tempo, né? Verdade. Foi interessante a pastora falar sobre, né, o suicídio, que Deus, primeiro a gente queria tocar o ponto de orar em todo o tempo, mas também de lembrar, né, que nós estamos no Setembro Amarelo e quantas vidas Deus tem tirado da morte através de orações de pessoas que às vezes estão longe, mas estão orando. Eu me lembro que eu ainda muito jovem, de 12 para 13 anos, a nossa igreja na época estava fazendo um evangelismo para o lado do conjunto habitacional. E quando nós chegamos aquele encontro onde tem a caixa d'água, é conhecido como a caixa d'água, ali tinha um grupo de jovens. E nós
por sermos jovens também, passamos de largo, envergonhados porque, né, eram jovens bem conhecidos aqui na cidade. A gente disse que ia evangelizar mais à frente, deixamos eles. No dia seguinte, na segunda-feira, um daqueles cometeu suicídio e faleceu, não teve jeito. Foi um caso muito comentado aqui na nossa cidade. E eu fico pensando, talvez se nós jovens naquele dia tivesse parado. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, mas se a gente tivesse parado, talvez tinha dado tempo de salvar aquela vida. Porque a oração desmonta coração de pedra, desmonta planos do diabo. Sim. Porque, como a pastora disse, o diabo não gosta de crente que ora. Nossa, A gente não precisa florear isso aqui, não. Não tem nenhuma florzinha de Jesus aqui. Não. O diabo não gosta de quem ora. E acontece que, certa vez, reuniu lá na casa da minha mãe os obreiros no monte, os irmãos, e as mulheres, as obreiras, em casa para orar. Ele entrou de sapatinho de algodão, o inimigo, para fazer arruaça, abriu a sala da nossa casa com chave trancada, foi na despensa da minha mãe. Naquele tempo se comprava as coisas de fardos, né, de Sim. sacos. Minha mãe tinha comprado açúcar de 50 quilos, né, sacão grande. E o inimigo foi lá e derramou toda a açúcar e colocou o saco em cima. Que se fosse uma queda do armário ia cair parte. Mas não ficou um grão de açúcar dentro do saco de açúcar. Não ficou um grão. Porque ele queria parar, né? Eu vou dar prejuízo a essa família, eles não vão orar mais aqui. Então, queridos, o inimigo não gosta de quem ora. Mas não importa. Quanto mais ele não gostar de você, mais você tem que orar, porque você sabe que fiel e poderoso e maior é o que te chamou. E eu quero convocar nessa live, nesse canal, mulheres e homens de oração, para não se dobrar, não recuar. Por mais que talvez você está intercedendo por uma vida, não está vendo o resultado, não para. Muitas pessoas oraram por pessoas 20 anos, 30 anos, e Deus fez grandes coisas, principalmente aqui na nossa cidade. Se você tem orado para Deus libertar um jovem, um adulto, uma criança das drogas, do álcool, da prostituição, eu não sei por quem você tem orado, mas eu peço, não desista. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que não desistiram e hoje contam os seus testemunhos de vitória. Eu vejo na nossa própria família. No dia que meu esposo converteu, ele ainda jovem, andando sozinho pela rua, sentiu um medo do fim, como foi essa aula de finitude. Deu um medo sobre o fim. Quando ele olhou para o céu, ele disse que a lua era a mais bonita que podia existir. E Deus falou no coração dele que ele precisava mudar. Minha sogra disse que se ele não tivesse convertido, vivo ele não estava mais. Então ele não era uma pessoa fácil. E Jesus salvou ele no meio da rua. E naquele dia, Deus fez uma promessa para ele que ia salvar todos os irmãos dele. Ele tem 8 irmãos, 9 com ele. E Jesus vem cumprindo, vem cumprindo. Ele converteu mais ou menos em 94. Nós já estamos em 2023 e Deus vem preparando, e Deus vem salvando um, e Deus vai salvando um sobrinho, e Deus vem salvando um irmão, e Deus vem trabalhando. Por isso eu digo, não desista, Deus quer você firme em oração. Porque algumas orações a resposta é rápida na hora. Mas outras orações eu acho que lá no céu tem uma caixinha bem bonitinha, dourada, bem enfeitada, que está guardando as orações dos santos. Tem até um testemunho aqui no canal também, do Glória pastor a Deus. Milton Neves. Ele é lá do Rio de Janeiro. Ele me contou um testemunho tremendo. Ele é pregador, ele estava na região fazendo um evento em Itaiobeiras. Eu fui até lá e ele me concedeu uma entrevista. E ele me disse que a avó dele orava por ele. Ele era traficante. Meu Deus. Ele era traficante. Ele tinha a polícia do Rio de Janeiro atrás dele. Meu Deus. Ele tinha o Geraldo Luiz, aquele que é repórter, que na época ele era repórter policial. Eita. E ele queria ver a destruição do pastor Milton Neves. Você pode procurar, tá aqui no canal, tá? Pastor Glória Milton a Deus. Neves. É tremendo. É tremendo o testemunho dele e a resposta de oração. E ele diz que ele ficou, aí a avó dele intercedia por ele em todo o tempo. Em todo o tempo a avó dele orava por ele, acreditava que ele ia mudar de vida. Ele era um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Deus permitiu que ele ficasse, ele era dono de um prostíbulo. Além de ser traficante, ele tinha um prostíbulo, né? Ele vendia essas mulheres e também vivia lá. E ele pegou AIDS. Eita Deus.
ele pegou AIDS e a mãe dele disse pra ele, olha, você vai lá pro interior da Bahia, Feira de Santana, pra casa da sua avó, que intercedia, você vai pra lá pra você aguardar, né? Ele teve uma confusão com o irmão dele, ele foi pra lá. E ele disse que começou a orar, o povo da igreja rejeitou ele, porque naquela época a AIDS era algo que ninguém queria ficar perto. É um testemunho tremendo, se você não assistiu, depois você procura aqui, do pastor Milton Neves. E ele disse que um dia ninguém queria ele na igreja, ele queria ir para a igreja, mas as pessoas não aceitavam ele na igreja por conta da doença. E ele disse que uma irmã da Assembleia de Deus chamou ele para ir na casa dela, mandou um recado para ele, para que ele fosse até a casa dela. E lá ele disse que ela começou a orar, e quando ela começou a orar, ele até tem uma foto dele, de como ele era, como ele ficou, que ele estava na fase final da AIDS, já estava magro, com várias outras doenças devido a AIDS, né? E aí ele disse que a irmã começou a orar, que na hora que ele entrou na casa dela, ela abraçou ele, e ele perguntou para ela, você não tem medo de ficar doente? Ela falou, não. O Deus que eu sirvo operou na sua vida, eu não tenho medo disso. E que ela começou a orar por ele, na hora que ela começou a orar por ele viu um buraco abriu na sala dela, enquanto ela orava, um buraco abriu na sala dela, e ele viu a AIDS sair de dentro dele, secar dentro do buraco, e ele saiu curado de lá. Aleluia. E ele está hoje evangelizando todo mundo. Ele tem um projeto que ele uma vez por ano, uma vez a cada ano, ele guarda alguns recursos dele, é um propósito que ele tem com Deus, e ele sai em todas as cidades evangelizando para poder levar esse Deus e orar pelas pessoas. Aleluia. Sabe, outro testemunho muito forte de oração que eu tive foi o contato com o pastor Milton Neves, sabe? Muito tremendo mesmo. Eu já tive muitas experiências de oração, mas essa dele foi uma bem grandiosa também que eu vivi, né? Como você disse, ele tá lá na fase final, estava para morrer, e Deus tira a doença dele no meio da sala, enquanto a irmã orava. Glória a Deus. Né? Então assim, a oração, ela transforma tudo. Aleluia. Ela muda tudo. Glória a Deus. Né? E nós que temos esse chamado de oração, que todas as pessoas deveriam ter, na verdade. Né? Eu acho que oração não tem que ser só para intercessor. Oração, todo mundo deveria orar o tempo inteiro. Como o ID, né? Como o ID, exatamente. Tem que orar o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente precisa orar principalmente essas causas que parecem insolúveis, que eu acho que a gente não pode desistir. Minhas duas tias são intercessoras aqui do projeto e elas sabem o quanto a gente orou pelo meu avô e meu pai. Eles passaram mais de 20 anos sem se falar. Sim. Se passassem pela mesma rua, um passava numa calçada e um na outra. E todo mundo sentia uma coisa maligna levantando contra eles, e nós da família sempre pedíamos a Deus. Minha avó, que dormiu no Senhor, pedia que queria ver esse dia. E minha tia Dete, nos últimos tempos, me ligava e falava, vamos fazer uma interferência lá. Ô tia, vamos orar mais um pouco. E quando foi nesse ano que o Senhor recolheu meu pai, agora em 2021, em maio de 2022, dentro do CTI, recebi a sacolinha com as roupas do meu pai, o sapatinho e a sandália, que dali pra dentro a pessoa entra sem nada. E me veio no meu coração, é agora que vai cair a potestade por terra. Liguei pra minha tia e falei, dá um jeito do meu avô vir aqui falar com meu pai. Aí o hospital tem as suas normas, né? Sim. Falou que não poderia entrar, mas deixaria a gente fazer uma ligação de vídeo. E aí nós oramos ao Senhor mais uma vez, planejamos como seria isso. Quando saiu a vaga em Montes Claros, que seria o momento da transferência, era o momento que ia dar para fazer o vídeo. Quando me ligou, falou, corre para Taiobeiras, porque agora. A tia Dete pulou no carro comigo e a gente foi, meu irmão. Chegamos lá, a ambulância de transferência já estava lá. E alguns dizem assim, o motorista que está lá não tem paciência, não espera nada. E aí quando eu pisei na porta do hospital, ele disse assim, hoje eu estou disponível para você. Só saio daqui quando você falar que é para sair. Deus já tinha trabalhado. Glória! Entramos no hospital e meu pai era tido como um homem bravo. Entrei na sala e disse para meu pai, Pai, Jesus está voltando e nós precisamos ganhar a alma do meu avô para Jesus. E nós vamos começar, Pai, por você. Porque Deus disse que só vai ter cura na sua vida se você liberar o perdão. Antes mesmo que tivesse espaço para ele reagir e dizer que não, nós ligamos para o meu avô de vídeo.
E aí, naquele momento, meu pai levanta a mão e diz, bênção, pai. E ali caiu uma potestade de mais de 20 anos de divisão. Dividia nós, os filhos, com o avô e os tios. Dividia, porque a gente tinha que honrar o pai do lado de cá. Eles tinham que honrar o pai do lado de lá. Sim. E a coisa era conflituosa e era terrível o mal que se levantou. Durou mais de 20 anos. Mas através da oração de uma família, Deus colocou as coisas no lugar. Deu tempo. Isso foi em fevereiro. Meu pai viveu até maio. Então ainda teve tempo. Doou o seu melhor chapéu pro meu avô. Então ali estava garantida a oferta de paz para a glória de Deus. Que chapéu era a coisa que ele mais gostava. Então ali fez a oferta de paz e nós temos esse testemunho. A minha tia, eu e outros que estavam nesse propósito de oração por essa queda desse mal que se levantou, nós vimos os dardos do inimigo. Aí ele começou a usar outras pessoas para vir contra nós com fúria. Mas a gente já sabia que ele ia se levantar. E todas nós continuamos clamando ao Senhor por proteção, porque a gente sabia do grau que o diabo trabalhou para que meu pai morresse sem realizar esse pedido de perdão e sem que meu avô aceitasse. Mas para a glória de Deus, hoje meu avô lembra do meu pai com alegria e saudade. É uma coisa que foi Deus quem fez. Não tem outra explicação. Para a gente fechar, eu queria deixar aqui Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, sejam vigilantes e gratos. Né? Eu acho que isso fecha nosso episódio assim, dizendo o que é oração, o que é Deus. Deus diz, olha, dediquem-se à oração, sejam bastante vigilantes e gratos. Acho que resume tudo que nós comentamos aqui hoje, né? Nós falamos aqui. E como a Jéssica disse, você que está nos acompanhando, se você tem uma necessidade, uma oração, se você está precisando de uma oração, pode colocar nos comentários aqui, tá? A sua necessidade, que nós vamos interceder, nós vamos orar por você. Né? Nós temos um grupo, nós temos, aliás, alguns grupos de oração. Nós temos um grupo aqui do Vida com Cristo, nós temos um grupo de pessoas que intercedem pelo projeto, né? E nós temos também um grupo de mulheres, né? Que são mulheres de várias denominações, que nós não estamos importando com placa de igreja, nós estamos importando com a obra do Senhor. E nós temos um grupo, né, Jéssica, qual eu e ela fazemos parte, um grupo de oração, que sempre que é apresentado um pedido ali, glória a Deus, se levanta ali um exército de mulher para poder orar e Deus tem nos respondido, não é verdade? Então, se você precisa de uma oração, coloque o seu pedido aqui nos comentários, tá? Ou pode entrar em contato comigo também, lá no Instagram, tá? Meu Instagram é Pastora Flor Oliveira, ou no Vida com Cristo, SJP, que eu repasso para as irmãs e nós vamos estar orando pela sua vida e você vai sentir o poder de Deus na sua vida. Né? Jéssica, obrigada. Tá? É sempre um prazer estar com você. Eu sou sempre edificada todas as vezes que eu tenho a honra de... Pena que a gente não tem tanto tempo, né, para conversar, mas toda vez que eu tenho o prazer de estar com você, eu sou muito abençoada através da sua vida. Que Deus continue te honrando, te usando grandemente naquilo que Ele tem propósito para a sua vida. Amém, pastora. Deus abençoe. Muito bom participar desse tema específico, né? Participar aqui. E eu tenho visto grandes testemunhos. Deus tem alcançado muitas vidas com esse canal. Compartilha, convida mais pessoas a seguirem, envia esse vídeo para alguém e os outros mais vídeos. Eu tenho certeza que Deus vai te edificar e te ensinar como persistir nos dias maus. É orando, é buscando, é crendo, é louvando ao Senhor. Como diz a pastora, tem horas que Deus só quer que você adore, mas mesmo assim continue firme. Que o Senhor Jesus abençoe cada um. Deus abençoe a pastora, Deus abençoe as intercessoras, Deus abençoe você que tem compartilhado esse projeto. Se quiser me procurar, estou no Instagram, @JessicaDutra, e em nome de Jesus nós estamos juntos até Jesus voltar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo episódio.